Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus acalme nosso coração, acalme nossa alma, nos dê sustentação nesses dias, nos envolva com luz, com muita paz. A mensagem de hoje, que é do Espírito Albino Teixeira, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, do livro Passos da Vida, diz o seguinte: o que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. Não é a provação, é o desespero diante do sofrimento. Não é a doença, é o pavor de recebê-la. Não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Não é a injúria, é o orgulho ferido. Não é a tentação, é a volúpia de experimentar-lhe os alvitres. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Como é fácil de perceber na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflições que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. Que no dia a dia das nossas vidas nós possamos compreender que tudo está em nós, que é a definição daquilo que precisamos realizar. Com coragem, com determinação, são as transformações que precisamos fazer. Que o Senhor nos fortaleça nas tomadas de decisões, que saibamos diminuir em nós o orgulho, essa chaga tão ferina e tão infeliz, que nos apavora, mas que nos coloca em situações de tanta dificuldade. Ó Senhor Jesus, abençoa o nosso coração, abençoa a nossa alma, nos livra de todo o mal e nos permite, Senhor, uma noite de Evangelho feliz. Olá, amigos! A leitura do nosso Evangelho de hoje é do capítulo 9, item 8, obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração, forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada, assim, com o cunho da virtude ou do vício, que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento. Ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos à vontade rebelde, por meio da dupla ação do freio e da espora.
Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Lázaro, Paris, 1863. Diz-nos o benfeitor Silvio na obra Transição Planetária, alertando-nos: Jesus permanece o sublime amigo e mentor, nosso guia e modelo, desde os primórdios, conduzindo-nos pelo rumo da felicidade e edificando o reino de Deus no âmago dos nossos corações. Nada obstante, a cada um de nós cabe bem a definição dos roteiros a seguir. Mas há aqueles que preferem as estradas floridas pela magia da ilusão, da preguiça, do ócio, que logo fenecem ao toque da realidade, demonstrando a sua fragilidade. Outros optam pelo desencanto em razão de alguns insucessos e descem ao fosso do desânimo, entregando-se à inutilidade e às queixas com que envilecem a existência. Outros mais entusiasmam-se no início das experiências, mas logo abandonam, quando se defrontam os desafios e as dificuldades. Por fim, alguns permanecem devotados, trabalhando o leito por onde seguem, retirando os calhaus, melhorando o curso, de modo a torná-lo mais fácil de vencido por aqueles que seguem na retaguarda. O envolvimento carnal, entretanto, na condição de uma nuvem que empana o brilho do sol, produz alguns esquecimentos sobre as responsabilidades assumidas pelo espírito antes do mergulho no corpo somático, produzindo conflitos e incertezas sobre sua realidade, como consequência dos comportamentos mal orientados provenientes do pretérito. Por esta e outras razões, espíritos fragilizados pela falta de valor moral para os enfrentamentos deixam-se arrastar aos despenhadeiros da sombra, vencidos pela preguiça, pela revolta, pela desobediência, pela rebeldia às leis de Deus, pelo ódio das ocorrências infelizes que se complicam e tentam lutar contra os impositivos da evolução, como se lhes fosse possível impedir, criando embaraços. Quantas vezes na nossa história evolutiva assumimos compromissos com a verdade, dominados apenas pelo entusiasmo, mas logo abandonamos, atraídos pelos risonhos mitos do prazer. E quando nos bate a dor, a revolta é a primeira a nos visitar. E a nossa desobediência aos ditames da lei divina forjam-nos a culpa, o ácido, os conflitos de consciência, que serão recuperados muitas vezes quando nos dedicamos a seguir o caminho, afastando-nos daquele equivocado que já tombamos tantas vezes por alucinação do gozo. Que sejamos fortes no amor e Jesus continua sendo nosso guia e modelo, para que sejamos obedientes às leis divinas e às mensagens edificantes do seu Evangelho de amor. Jesus querido, Jesus amado, estamos aqui reunidos para juntos pedir que sejam colocados medicamentos,
salutares, bálsamo de saúde, de cura, não só para o corpo, mas também para o nosso espírito. Peço, Jesus, e aos bons espíritos, a fluidificação de todas as águas, de nossas águas que estão nas garrafinhas e das águas que estão nas casas dos vizinhos, parentes e amigos. Obrigado, Jesus, pelo teu amor divinal. Obrigado aos espíritos de luz que nos acompanharam nesse evangelho de amor. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.